Do assustador jacaré-açu à feroz lontra de rio, o rio Amazonas abriga criaturas imponentes que parecem saídas diretamente dos seus pesadelos. Acompanhe-nos neste vídeo enquanto o levamos em uma jornada fascinante através dos 15 monstros mais mortais do rio Amazonas. Número 15. Lontra gigante do rio. Imagine um monstro tão feroz que até os maiores predadores selvagens tremem em sua presença. Conheça a lontra gigante, a maior lontra do mundo e uma das criaturas mais mortíferas do rio Amazonas. Com mais de 1,80 m de comprimento, a lontra gigante é uma caçadora habilidosa e um predador no topo da cadeia alimentar. Poucos adversários têm coragem de encarar seus olhos vermelhos sangue, exceto o homem, claro. A lenda diz que a lontra gigante pode até atingir um comprimento impressionante de mais de 2,40 m, embora não exista tal registro. Além de sua agressividade brutal, essas criaturas encontram sua força nos números. Por sua própria natureza, as lontras gigantes são altamente sociáveis e extremamente territoriais, vivendo frequentemente em grupos familiares de até 20 indivíduos. Não se deixe enganar pela aparência fofa e aconchegante, essas feras estão no topo da cadeia alimentar. Com uma força de mordida de 615 psi, as lontras gigantes do rio enfrentam qualquer presa, desde peixes grandes até cobras, crustáceos e outras criaturas do rio. Às vezes caçam sozinhas, outras vezes atacam em grupos, matando e mutilando qualquer presa azarada que cruze seu caminho. Até mesmo os humanos não estão seguros dessas feras cruéis, pois houve casos em que estas lontras gigantes causaram danos inimagináveis a humanos desavisados que se encontraram no lugar errado na hora errada. Embora haja pouquíssimos casos relatados de ataques de lontras gigantes a humanos, o poder que essas feras possuem é capaz de abater um adulto. Como predador no topo da cadeia alimentar, a lontra gigante não tem predadores naturais conhecidos, exceto por alguns ataques esporádicos de jacarés. Em um mundo repleto de algumas das criaturas mais ferozes conhecidas pela ciência, a lontra gigante do rio se destaca como um espetáculo de brutalidade e um símbolo da diversidade que compõe o rio Amazonas. Número 14. Jacaré-açu. O jacaré-açu é como um jacaré turbinado governando a floresta amazônica com punho de ferro. Esta criatura bestial pode crescer até 5 metros de comprimento e pesar até 450 kg. Esqueça a lontra gigante. Estes são os verdadeiros predadores no topo da cadeia alimentar. Até grandes felinos, como jaguares e pumas, evitam qualquer território que o jacaré-açu chame de lar. No entanto, em crédito às lontras gigantes, houve casos em que alguns jacarés-açu sucumbiram à ferocidade dessas feras implacáveis. Seus tamanhos enormes à parte, os jacarés-açu comandam uma presença intimidadora devido à falta dos mesmos instintos de medo presentes em outros animais. Como os verdadeiros reis do rio Amazonas, os jacarés-açu enfrentam qualquer presa, não importa o quão grande, e sua longa lista de presas é incomparável a qualquer fera do rio Amazonas. Mas eles são realmente perigosos para os humanos? Bem, de acordo com as estatísticas, sim. Nos últimos 20 anos, houve mais de 80 casos relatados de ataques de jacarés-açu na floresta amazônica, a maioria deles fatal. Aqueles que escaparam o fizeram com ferimentos graves, membros perdidos e uma história aterrorizante para contar pelo resto de suas vidas. Mas o jacaré-açu não procura humanos quando está com fome. Prefere enfrentar uma grande refeição, que pode incluir um prato lateral de gado grande, prato principal de lontra gigante, alguns cavalos de lado, macacos, jiboias para sobremesa, porcos, veados, tatus e praticamente qualquer coisa que seja azarada o suficiente para cruzar seu caminho. Até mesmo os golfinhos do rio Amazonas não estão seguros de sua fúria feroz. Mas se você pensou que tal bravura era exclusiva dos jacarés adultos, pense novamente. Jovens jacarés têm sido conhecidos por fazer carne moída de piranhas, que são alguns dos peixes mais temidos do rio. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. A maioria das presas que caem nas garras dos jacarés-açu nem sequer as veem chegando. Essas feras são caçadoras experientes e costumam se esconder sob as sombras da noite, se aproximando sorrateiramente de suas presas desavisadas antes de cravar seus dentes nas vítimas desprevenidas. Seus olhos altamente especializados facilitam a visão no escuro, aprimorando sua experiência de caça. Então há a poderosa mordida, forte o suficiente para estilhaçar o casco de uma tartaruga sem quebrar o suor. Com tal reputação temível, não é surpresa que os jacarés-açu sejam considerados o terror do rio Amazonas. Número 13.
Sucuri verde. Do jacaré mais aterrorizante à maior cobra do mundo, esta lista está ficando cada vez mais incrível. Conheça a sucuri verde, outra fera aterrorizante do rio Amazonas. Com um peso médio de até 250 kg e um comprimento de aproximadamente 9 metros, a sucuri verde é a cobra mais longa, pesada e maior da Amazônia. A sucuri verde mantém esse tamanho massivo se alimentando de uma ampla variedade de opções dietéticas, incluindo porcos selvagens, veados, aves, tartarugas, capivaras e até o temível jacaré. É um mundo onde se come ou é comido, e a sucuri verde não tem medo de engolir qualquer presa inteira. Elas são descritas com precisão como constritoras não venenosas, com uma técnica de alimentação tão fascinante quanto aterrorizante. Imagine isso, um veado inocente preso com uma sucuri verde enrolada firmemente em seu corpo. O som dos ossos quebrando enche o ar enquanto esta presa azarada asfixia e dá seu último suspiro. É uma bela demonstração de violência natural que exemplifica o equilíbrio perfeito da natureza entre poder e fragilidade. Depois de espremer brutalmente a vida de sua presa, a sucuri verde a engole inteira, não importa o tamanho. A sucuri verde estende sua mandíbula a comprimentos bizarros, engolindo o corpo inteiro da presa de uma só vez. Após uma refeição tão grande, a sucuri se retira para seu refúgio seguro enquanto o processo de digestão começa. Normalmente, essas feras podem ficar semanas ou meses sem comida após uma grande refeição. Ao longo de milhões de anos de evolução, a sucuri verde desenvolveu um nível assustador de versatilidade tanto na água quanto em terra. Embora possam parecer bastante desajeitadas em terra, são bastante furtivas e elegantes na água. Sua fisiologia corporal é perfeitamente elaborada para se misturar ao habitat aquático, com aberturas oculares e nasais situadas no topo da cabeça, permitindo que fiquem à espera de presas enquanto permanecem quase completamente submersas. Número 12. Centopeia gigante. Imagine uma centopeia capaz de caçar um morcego, alimentar-se de grandes ratos e incutir medo em animais 15 vezes o seu tamanho. Esta próxima fera é o material dos pesadelos. Quando você imagina monstros do rio Amazonas, provavelmente pensa em criaturas gigantescas como as sucuris verdes e os jacarés-açu que mencionamos anteriormente. Mas comparada a esses dois, a centopeia gigante é bem pequena. No entanto, em sua liga, ela se destaca como a maior e mais temida. Muitas vezes reverenciada como a maior espécie de centopeia do mundo, com um comprimento médio de até 30 centímetros, é difícil contestar essa afirmação. Se o tamanho já não fosse perturbador o suficiente, essa criatura rastejante possui um veneno poderoso capaz de paralisar a presa com apenas um golpe. Como muitas aranhas, as centopeias gigantes adoram se esconder em cavernas, coincidentemente onde suas presas preferidas, os morcegos, residem. Como uma caçadora furtiva perfeitamente treinada, as centopeias gigantes sobem pelas paredes e tetos das cavernas para atacar esses morcegos, capturando-os às vezes sem luta. Mas há mais. Essas criaturas monstruosas elevam suas habilidades de caça a um novo nível, lançando-se sobre esses morcegos e capturando-os em pleno voo. Seu veneno infame é cuidadosamente oculto em seu primeiro par de pernas no segmento craniano. Esses membros foram modificados em ferramentas semelhantes a pinças, conhecidas como forcípulas, ou, mais precisamente, garras venenosas. Com essas ferramentas naturais de caça, as centopeias gigantes injetam suas vítimas com esse veneno antes de devorá-las. Na natureza, a centopeia gigante ostenta uma longa lista de presas, incluindo cobras, morcegos e outros pequenos invertebrados. Mas a respeito dos humanos, os humanos devem temer esse gigante e assustador ser? A resposta curta é sim. Embora uma mordida da centopeia gigante possa não representar risco de morte, a dor causada por tal encontro pode ser bastante insuportável. Outros sintomas podem incluir inchaço, morte de tecidos e algumas infecções, que são consideradas clinicamente significativas em humanos. No entanto, a fatalidade só pode ocorrer quando a vítima desenvolve uma infecção secundária ou um caso grave de anafilaxia. Número 11. Piranha vermelha. Admitidamente, as piranhas não são os peixes mais amigáveis do oceano, especialmente a espécie de barriga vermelha, que ganhou a reputação de ser uma das criaturas mais ferozes do rio Amazonas. Com seus dentes afiados e de aparência ameaçadora e um apetite insaciável, as piranhas não temem ninguém, e a visão delas causa medo em muitos de seus vizinhos amazônicos. Elas também vivem em números aterrorizantes de até 1000. A imagem popular de um cardume dessas criaturas carnívoras, devorando uma presa em questão de segundos,
enquanto cria um frenesi sangrento, popularizou sua reputação como monstros temíveis. Contrariamente às crenças populares, essa tendência de se aglomerarem em grandes números é muito mais do que apenas uma estratégia de caça. Na verdade, as piranhas tendem a viajar em grandes grupos como uma forma de autodefesa. Veja bem, tão ferozes quanto esses monstros possam ser, eles também podem ser suscetíveis a ataques de outras feras selvagens da Amazônia, especialmente quando são jovens. Jacarés, botos do rio, tartarugas e outros peixes maiores apreciam uma refeição de piranhas jovens e frequentemente as atacam para uma refeição fácil. Para se defenderem contra esses ataques, as piranhas nunca andam sozinhas. Ao se agruparem, os mais vulneráveis são mantidos no centro da massa, a fim de garantir a máxima chance de sobrevivência. Você sabia que as piranhas são onívoras? Ao contrário da crença propagada de que esses peixes se alimentam apenas de carne, as piranhas de barriga vermelha realmente se alimentam de uma grande variedade de fontes de alimento. Sua dieta normalmente consiste em insetos, peixes, caramujos, vermes, sementes e várias plantas. Elas só vão atrás de mamíferos maiores e aves depois que morrem e são jogados na água, portanto, também são necrófagas. Como os tubarões, as piranhas estão equipadas com órgãos sensoriais especiais capazes de detectar a presença de sangue na água. À vista do sangue, as piranhas enlouquecem, entrando em um frenesi alimentar que parece saído de um pesadelo. Elas também possuem uma força de mordida bastante impressionante, capaz de perfurar um anzol de pesca de prata. Seus dentes característicos, no entanto, são bastante substituíveis, e elas são conhecidas por trocá-los de tempos em tempos. Número 10. Sanguessuga gigante. O rio Amazonas também é o lar da maior sanguessuga do mundo, que pode crescer até 45 centímetros de comprimento. Esses seres bestiais possuem uma paleta não contínua e uma coloração irregular, com os adultos adquirindo uma tonalidade marrom acinzentada. A gigantesca sanguessuga amazônica é um fenômeno da natureza, com 34 segmentos, cada um com seu próprio cérebro. Isso significa que cada sanguessuga gigante tem 34 cérebros, o que é bastante aterrorizante de se pensar. Seu poderoso sugador está localizado na extremidade mais gorda, enquanto a cabeça pode ser encontrada na ponta mais estreita. Os músculos da sanguessuga gigante se movem em ondas ondulantes à medida que se alimentam, provavelmente para ajudar no transporte do sangue absorvido para o sistema digestivo na cabeça. A sanguessuga gigante normalmente tem 2 ou 3 fileiras de pequenos dentes, com os quais suga o sangue de suas vítimas. No entanto, apesar de suas reputações amaldiçoadas como vampiros da vida real do rio Amazonas, as sanguessugas também se alimentam de moluscos, insetos, ovos de peixes larvais e outros vermes. No entanto, sua refeição favorita seria o sangue de outros animais aquáticos. Cerca de 25% das espécies de sanguessugas são predadoras. Ao longo de sua evolução, esses monstros aperfeiçoaram suas habilidades de emboscada e se alimentarão de qualquer presa adequada que passe nadando. Assim que uma sanguessuga gigante vê um objeto em movimento, ela nada em direção a ele, utilizando um de seus sugadores. Ela se prende ao hospedeiro, fazendo um buraco em forma de I, no qual injeta um anticoagulante na incisão. Embora sejam bem pequenas em comparação com outros monstros desta lista, as sanguessugas gigantes representam uma grande ameaça para muitos animais aquáticos, especialmente no rio Amazonas. Número 9. Paiara gigante. Olhos aterrorizantes e uma reputação condenatória são algumas das coisas que fazem da paiara o material dos pesadelos. Existem muitas coisas escuras e assustadoras que vivem abaixo do rio Amazonas. Algumas delas são criaturas feias, mas inofensivas, que não merecem a publicidade negativa que recebem. E depois há a paiara, que é extremamente feia e merece sua reputação aterrorizante. Conhecida como um dos peixes mais loucos da América do Sul, o mundialmente famoso peixe-vampiro é uma fera por direito próprio, com apelidos como o peixe-tigre de dentes de sabre e lobo d'água. Não é surpresa que todos tenham medo da paiara. Este peixe literalmente come piranhas no café da manhã. Além dos dentes pontiagudos e afiados que alinham suas gengivas, as paiaras possuem 2 longos dentes de 15 centímetros que se erguem de sua mandíbula inferior. Em sua mandíbula superior, existem 2 buracos onde esses dentes se encaixam perfeitamente. Além de sua aparência aterrorizante, as paiaras são construídas para força e velocidade. Suas barbatanas caudais em forma de leque ajudam-nas a nadar através de correntes agitadas e corredeiras, enquanto seus rostos ósseos escondem grandes brânquias. Os peixes vampiro podem ser bastante grandes, medindo entre 60 e 90 centímetros.
Seu peso também pode atingir impressionantes 16 kg, e em alguns casos, até 18. Esses caçadores ferozes estão sempre à procura de sua próxima refeição. Mas isso não é a parte mais louca. As paiaras também são conhecidas por afastar peixes de tamanho médio e grande que não pretendem comer, para que a água esteja clara o suficiente para os peixes que desejam consumir. Elas são, no entanto, muito territoriais por natureza. Elas odeiam ser aglomeradas e ameaçarão, atacarão, lutarão e até matarão qualquer espécie que encontrar seu território. As paiaras também não têm predadores conhecidos na natureza, o que não deve ser surpresa dada a sua natureza feroz. Sua lista de cardápio inclui outros peixes, incluindo as temidas piranhas, que muitas vezes viram e fogem à vista de um cardume atacante de paiaras. Portanto, é seguro dizer que sua terrível reputação não é infundada. Número 8. Arapaima. Este peixe maciço, elegante e aerodinâmico é conhecido como arapaima. Ele tem uma cabeça óssea larga, uma boca virada para cima e uma barbatana dorsal que se estende ao longo de suas costas até a cauda. Quando os rios transbordam, os peixes podem ser dispersos na floresta amazônica circundante, onde a maioria das outras espécies morre. O arapaima, no entanto, continua vivendo, devido à sua capacidade única de respirar ar. Suas brânquias são tão pequenas que ele respira ar usando uma bexiga natatória modificada. Este órgão se abre na boca do peixe, atuando como um pulmão. Notavelmente, o arapaima pode sobreviver até 24 horas fora da água, uma façanha rara para qualquer espécie de peixe. Crescendo até 3 metros e alcançando até 200 kg de peso, o arapaima é possivelmente o maior peixe de água doce do mundo. Sua boca é preenchida com dentes ósseos afiados e dentes extras no céu da boca. Isso lhes permite rasgar brutalmente suas presas em pedaços antes de devorá-las. Os arapaimas também exibem uma tática de pesca peculiar para maximizar sua captura. Eles utilizam uma estratégia de alimentação tipo engolir, que envolve abrir a boca grande para criar um vácuo, puxando todos os objetos de comida próximos. Capturar um arapaima é uma grande conquista para qualquer pescador. Infelizmente, eles têm sido submetidos à sobrepesca ao longo dos anos, mas à medida que sua população diminui, esforços de conservação estão sendo implementados para garantir a sobrevivência desta espécie notável. Número 7. Enguia elétrica. Conheça os valentões do rio Amazonas, a enguia elétrica. Quando a escuridão desce sobre a paisagem, essas criaturas temíveis emergem em grande número para atacar suas presas com 800 volts de eletricidade, o suficiente para matar um adulto. Com um comprimento típico de até 2,5 metros e pesando até 20 kg, essas criaturas são máquinas de caça perfeitas. As enguias elétricas são animais noturnos que vivem na parte escura e lamacenta do rio Amazonas. Devido à sua visão terrível, as enguias elétricas emitem um sinal elétrico fraco, que funciona como um radar para ajudar na navegação em direção a parceiros e comida. Uma vez localizada a presa, as enguias elétricas emitem um choque muito mais forte, atordoando a presa. Aqui está a parte chocante, no entanto. As enguias elétricas não são realmente enguias, mas sim mais relacionadas a carpas e bagres. O choque de uma enguia elétrica é conhecido por derrubar um cavalo. Bastante chocante, certo? Mesmo após 8 horas de sua morte, as enguias elétricas continuam descarregando volts de energia perigosa ao longo de suas caudas. Pescadores locais da Amazônia contam histórias de capturar esses monstros em suas redes, mas até o momento em que puxam, todo outro peixe na rede teria sido morto pelo choque da enguia. Diferentemente da maioria dos peixes elétricos, a enguia elétrica da Amazônia possui 3 órgãos separados para produzir uma carga. Os órgãos principal e de caça funcionam como os principais produtores de voltagem, ajudando a proteger a enguia, participando de reflexos de susto e também ajudando a atordoar a presa. O órgão de sax, por outro lado, produz pulsos de baixa voltagem, que auxiliam na eletrocomunicação e navegação. Esses órgãos elétricos são compostos de células semelhantes a músculos, conhecidas como eletrócitos, que estão alinhadas com as células em uma bateria. Até 200 mil dessas células podem ser alinhadas em série no órgão, e quando essas células são descarregadas simultaneamente, a voltagem resultante pode ser muito mortal. Número 6. Cascavel sul-americana. Dos muitos monstros que chamam o rio Amazonas de lar, a cascavel sul-americana é uma das mais aterrorizantes. Famosa como uma das cobras mais venenosas do mundo, este ser bestial é o membro mais amplamente distribuído de seu gênero.
Seu veneno é provavelmente letal devido à presença de neurotoxinas, como a crotoxina e a crotamina, que causam paralisia progressiva. Mordidas da cascavel sul-americana muitas vezes resultam em visão prejudicada ou mesmo cegueira completa. Outros sintomas incluem distúrbios auditivos, pteose e paralisia dos músculos periféricos, afetando especialmente o pescoço, que pode ficar tão mole que parece quebrado. Em casos extremos, as vítimas podem desenvolver paralisia respiratória ameaçadora de vida, que eventualmente termina em fatalidade. Uma vez que esses distúrbios oculares se instalam, eles geralmente são seguidos por cegueira permanente. As neurotoxinas também podem resultar em danos extremos nos músculos esqueléticos e possivelmente ao coração, causando dores gerais, dor e sensibilidade em todo o corpo. Isso pode ser seguido por complicações sérias, distúrbios sistêmicos, sangue incoagulável, hipotensão e choque. Apesar de sua natureza agressiva, no entanto, essas cascavéis raramente atacam humanos sem provocação. Sua dieta consiste principalmente de roedores, que são bastante disponíveis ao longo do ano. No entanto, elas também podem se alimentar de lagartos e outros pequenos animais. Esta serpente icônica da Amazônia ganhou uma reputação como um dos predadores mais temíveis do rio, com uma presença imponente que incute terror nos corações de suas presas. Agora é hora da escolha do inscrito de hoje. Admire esta imagem aterrorizante de uma criatura semelhante a uma enguia serpentina capturada no rio Amazonas. Durante anos, houve histórias de enguias monstruosas espreitando nas profundezas lamacentas, longe dos olhos curiosos de pescadores e exploradores. Mas finalmente parece que um desses monstros caiu nas mãos de um pescador sortudo. Este ser bestial parece ter pelo menos 30 metros de comprimento e parece saído de um pesadelo. Qual destas criaturas examinadas neste vídeo te surpreendeu mais? Deixe-nos saber nos comentários. Número 5. Tubarão cabeça chata. Surpreendentemente, o rio Amazonas também é lar de uma espécie de tubarão conhecida como tubarão cabeça chata. Enquanto a maioria das espécies de tubarões encontram seus lares em vários oceanos ao redor do mundo, o tubarão cabeça chata consegue se adaptar facilmente à água doce. Na verdade, é uma das únicas duas espécies de tubarões que podem sobreviver em um ambiente de água doce. Em 1963, um tubarão cabeça chata de 120 kg foi capturado perto de Iquitos, Peru, a quase 4.000 quilômetros do Oceano Atlântico. Esta foi a primeira vez que um tubarão seria encontrado em algum lugar que não fosse o oceano. Os tubarões cabeça chata conseguem sobreviver nessas condições graças a seus rins especiais que regulam osmoticamente. Esses rins podem detectar uma mudança na salinidade da água, inibir a excreção de sais vitais e reciclá-los por todo o corpo. Os tubarões cabeça chata também comem literalmente tudo, desde peixes a tartarugas, aves, preguiças, arraias e até outros tubarões cabeça chata. Nada está fora do cardápio para essas feras ferozes. Ainda mais perturbador é que os tubarões cabeça chata são considerados extremamente perigosos para os humanos e representam o maior perigo de qualquer espécie de tubarão, segundo estatísticas. Eles são classificados em terceiro lugar em termos de número de ataques não provocados a humanos. Número 4. Peixe-serra. A visão de um peixe-serra sozinho incute terror em seus vizinhos aquáticos. Isso provavelmente se deve ao seu longo focinho, que é adornado com dentes especiais, dando-lhe uma aparência ameaçadora. Este focinho semelhante a uma serra, conhecido como rostro, funciona efetivamente como uma ferramenta de caça. Com um movimento de vai e vem, o peixe-serra utiliza este rostro para cortar sua vítima ao meio, facilitando a alimentação. A serra também possui eletroreceptores conhecidos como ampolas de Lorenzini, capazes de detectar campos elétricos produzidos pela presa. Desta forma, o peixe-serra é capaz de detectar a presença de uma deliciosa iguaria antes de entrar no modo fera. Além da função de caça, o rostro ajuda a cavar os sedimentos no fundo do rio Amazonas. O grande peixe-serra pode crescer até uma assustadora média de 5,5 metros, e a lenda até diz que às vezes podem atingir até 7,5 metros. Iluminando seus hábitos alimentares, descobrimos um menu repleto de peixes e crustáceos, entre outras espécies aquáticas relacionadas. Aqui vai um fato curioso. Como muitos peixes dentados, um peixe-serra pode realmente substituir seus dentes uma vez que estão desgastados. Este processo é conhecido como polifiodontia. Embora geralmente não sejam considerados perigosos, suas serras, que constituem pelo menos 1/3 do comprimento de seu corpo, são bastante formidáveis. Número 3. Peixe candiru.
Embora feras ferozes como a sucuri gigante e a piranha sejam famosas como os terrores do rio Amazonas, um vilão infame que muitas vezes é esquecido é o peixe candiru, também conhecido como candiru. Este minúsculo bagre é um dos menores vertebrados do rio Amazonas, mas é tão perigoso quanto pode ser. Seu nome se deve ao seu pequeno tamanho e forma esguia, que camufla sua natureza horrível. O candiru é um peixe parasita que segue os rastros de ureia e amônia expelidos pelas brânquias ao respirar. Espreitando nas sombras das águas turvas, seu corpo translúcido e tamanho pequeno garantem que nenhuma de suas presas o veja se aproximando. Mas assim que esses peixes exalam, o candiru detecta o fluxo resultante de água com notável rapidez, disparando para a cavidade branquial exposta em questão de segundos. Este pequeno parasita penetra na brânquia, contorcendo-se para se posicionar. Após penetrar com sucesso no interior do peixe, o candiru erige um conjunto de espinhos semelhantes a um guarda-chuva para assegurar sua posição. Então começa a devastação. Sem se preocupar com os movimentos de pânico do hospedeiro, este parasita firmemente ancorado imediatamente morde um buraco em uma artéria próxima com seus dentes agulha-like. Ele então se alimenta da abundância que jorra do peixe. Em apenas 2 minutos, a barriga do candiru está cheia com o sangue da vítima, após o que ele retrai suas garras. Embora possa parecer que a vítima explorada escapou, os ferimentos sofridos são tão extensos que as chances de sobrevivência são geralmente sombrias. Até os humanos não estão seguros desta ameaça aterrorizante da Amazônia. Há muitas histórias de pessoas nadando ou se banhando no rio, cuja urina atrai esses esguios bagres. Nessas ocasiões, a uretra exposta submersa dos humanos pode estar na extremidade receptora de um ataque em alta velocidade. No entanto, ataques a humanos não só afetam a vítima, mas também servem como um bilhete só de ida para o próprio peixe. Número 2. Tartaruga mata-mata. A tartaruga mata-mata sul-americana é provavelmente a tartaruga mais peculiar que você já viu. Ao contrário da maioria das tartarugas, seu casco é áspero e nodoso. Sua fisiologia também apresenta um pescoço longo com franjas de pele, saliências e cristas. Mas talvez o aspecto mais estranho desta espécie seja sua grande cabeça achatada, que apresenta uma boca larga e um focinho longo e semelhante a um snorkel. No entanto, as mata-matas têm uma visão extremamente pobre. Para compensar essa falha em sua fisicalidade, elas possuem uma série de auxílios sensoriais que lhes permitem detectar movimentos nas águas turvas do rio Amazonas. Abas carnudas se estendem dos lados de sua cabeça triangular, bem como do pescoço. Essas abas de pele ajudam a camuflar a tartaruga e também contêm nervos que respondem a estímulos como as vibrações causadas pelo movimento de presas em potencial. As orelhas da tartaruga são também bastante grandes e muito sensíveis ao som. Os cascos das mata-matas podem crescer até uma impressionante média de 45 centímetros e pesar cerca de 17 quilogramas, aproximadamente o tamanho de uma criança de 4 anos. Elas são consideradas predadoras de fundo carnívoras, que exibem um método único de predação. Sentadas gentilmente no fundo das águas lamacentas que habitam, elas sugam pequenos peixes e invertebrados com suas habilidades especiais de caça, engolindo uma boca cheia de peixes de uma só vez. Número 1. Raia de água doce. A cada ano, a raia de água doce da Amazônia causa ferimentos graves em mais humanos do que qualquer outra espécie. Armadas com um ferrão capaz de rasgar a carne mais resistente, essas raias são uma ameaça ao ecossistema aquático. Cada espinho na raia possui sulcos embaixo que contêm venenos à base de proteínas capazes de paralisar as vítimas. No entanto, elas não são necessariamente predadoras ferozes. Na verdade, as raias são dóceis e usam suas armas notáveis apenas para a autodefesa. Esses ferrões estão constantemente sendo perdidos e substituídos, o que permite que a raia tenha 2 ferrões ao mesmo tempo, enquanto os novos crescem para substituir os antigos. Essas espécies especiais são as únicas raias que ocupam água doce em vez de água salgada. Elas também podem crescer até 45 centímetros de largura, com uma cauda medindo até 30 centímetros de comprimento. As raias de água doce se alimentam de crustáceos e outros invertebrados. Suas mandíbulas poderosas podem facilmente esmagar as conchas de amêijoas e mexilhões, além de se alimentarem de camarões e minhocas. Obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos no próximo. É só clicar nesse vídeo que está na tela e continuar aqui com a gente. Cuide-se, pessoal!